O que São Francisco nos ensinou sobre confiar em Deus mesmo sem nada. Eu sou Francisco e falo a você a partir do lugar onde nada mais sustentava minha vida além de Deus. Se você chegou até aqui sentindo que perdeu o controle, que suas forças acabaram ou que suas certezas desmoronaram, saiba que este ponto não é o fim, é o início. Muitos acreditam que confiar em Deus exige ter fé quando tudo está bem, mas a verdade que poucos ousam encarar é que a confiança real nasce quando não há garantias, respostas ou caminhos visíveis. Foi assim comigo. Eu tive nome, herança, reconhecimento e planos, e perdi tudo antes de entender tudo. Neste vídeo, você verá o que não é contado sobre minha escolha, o momento exato em que percebi que segurar era mais perigoso do que soltar, e por que Deus age com mais intensidade quando o coração já não tem onde se apoiar. Você entenderá por que o vazio que hoje te assusta pode ser o espaço onde Deus está prestes a se revelar. E como a ausência de recursos humanos ativa uma força espiritual que não pode ser comprada, prevista ou controlada. Se você permanecer, descobrirá por que confiar em Deus sem nada nas mãos não é fraqueza, mas a forma mais elevada de liberdade. Não avance com pressa. O que será revelado aqui só se torna claro para quem está disposto a ouvir até o fim. Eu acreditava que tinha controle sobre o amanhã porque tudo à minha volta confirmava isso. Meu nome tinha peso, minha família tinha recursos, minhas escolhas eram aplaudidas e meu caminho parecia lógico. O mundo chamava isso de segurança, mas Deus me mostrou que segurança não é o mesmo que direção. O primeiro ensinamento que recebi não veio por meio de uma visão ou de uma voz audível, mas por um incômodo constante que crescia dentro de mim. Algo não se encaixava. Quanto mais meus planos avançavam, mais minha alma se retraía. Foi ali que compreendi que confiar em Deus começa quando aceitamos que nem tudo o que parece certo nos conduz ao que é verdadeiro. Meus projetos não eram maus, apenas não eram o chamado. Eu queria construir uma vida estável, mas Deus me chamava para uma vida entregue. E essa diferença muda tudo. Confiar exigiu reconhecer que meus planos eram uma forma sutil de controle, uma tentativa de garantir resultados antes mesmo de ouvir a vontade divina. Não foi simples abandonar ideias que me definiam, sonhos que sustentavam minha identidade e expectativas que outros tinham sobre mim. O conflito mais profundo não estava entre riqueza e pobreza, mas entre autonomia e obediência. Deus não me arrancou nada à força. Ele apenas colocou diante de mim uma pergunta silenciosa que ecoava todos os dias. Você confia em mim ou confia no que construiu? Enquanto tentei conciliar as duas coisas, permaneci inquieto. A paz só começou quando aceitei que seguir a Deus não significava ajustar meus planos, mas permitir que fossem desfeitos. Foi nesse esvaziamento que percebi algo essencial. Quando Deus desmonta o futuro que imaginamos, Ele não nos deixa sem destino, apenas nos livra de caminhar para longe da nossa verdadeira vocação. Aquilo que parecia renúncia começou a revelar um propósito mais profundo. E o medo que senti foi o sinal de que eu estava, pela primeira vez, deixando de conduzir minha própria história. Antes de confiar plenamente, eu conheci o medo em sua forma mais honesta. Não o medo teatral que se mostra aos outros, mas aquele que se instala quando ninguém vê e nenhuma resposta vem. O medo de errar, de decepcionar, de perder a própria identidade. Muitos acreditam que a fé elimina o temor, mas aprendi que a confiança verdadeira nasce quando decidimos caminhar mesmo sentindo medo. Houve noites em que eu desejava que Deus fosse mais claro, mais direto, mais imediato. Eu queria sinais, confirmações, garantias de que não estava abandonando tudo em vão. Mas o que recebi foi silêncio. E esse silêncio não era ausência, era convite. Deus me ensinava que confiar não é agir quando se sente segurança, mas permanecer quando tudo dentro de você pede recuo. O medo revelou o quanto eu ainda estava preso à necessidade de controle. Enquanto buscava certezas, eu não buscava Deus. Buscava proteção contra a possibilidade de sofrer. Foi então que compreendi que o medo não era o inimigo da fé,
mas o campo onde ela precisava ser exercitada. Cada passo que dei sem garantias ampliou minha escuta interior. Cada renúncia feita sem aplauso fortaleceu algo que nenhuma posse havia construído em mim. O medo expôs minhas dependências ocultas. Mostrou onde eu ainda confiava mais em mim do que em Deus. E foi exatamente ali que a confiança começou a se formar. Não como emoção, mas como decisão diária. Eu escolhi permanecer mesmo quando o coração tremia. Escolhi obedecer mesmo quando a lógica gritava o contrário. Descobri que Deus não remove imediatamente o medo, porque Ele ensina a atravessar limites que jamais cruzaríamos confortáveis. A confiança amadureceu quando entendi que Deus não prometeu ausência de temor, mas presença constante. O medo perdeu sua força não porque desapareceu, mas porque deixou de comandar minhas escolhas. E naquele ponto percebi que confiar em Deus não significa não sentir medo. Significa não permitir que Ele determine o caminho. O primeiro passo que dei sem garantias foi o mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais decisivo. Não houve plateia, aprovação ou confirmação imediata. Apenas a consciência de que permanecer onde eu estava já não era uma opção honesta. Muitos imaginam que obedecer a Deus é dar grandes saltos visíveis, mas aprendi que tudo começa com um movimento interior que ninguém aplaude. Eu não sabia onde aquele passo me levaria. Apenas sabia que continuar parado significava negar aquilo que Deus já havia revelado ao meu coração. Foi nesse momento que compreendi uma verdade dura e libertadora. Deus raramente revela o caminho completo para quem ainda não decidiu caminhar. Eu queria mapas, prazos e resultados. Deus me ofereceu apenas direção suficiente para o próximo passo. E isso confrontou profundamente minha necessidade de controle. Cada fibra do meu ser queria segurança antes da entrega. Mas a fé não funciona assim. A confiança se constrói no movimento, não na espera por garantias. Ao avançar sem saber o que viria depois, percebi que Deus não me sustentava com respostas, mas com presença. O chão não desapareceu sob meus pés como eu temia, mas também não se tornou confortável. Caminhar com Deus nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre alinhamento. A ausência de garantias revelou o quanto eu ainda condicionava minha obediência à previsibilidade. Quando dei aquele primeiro passo, algo mudou dentro de mim. Não foi o cenário externo, foi a forma como eu passei a me posicionar diante da vida. Eu deixei de exigir provas para continuar. Entendi que a confiança não é um acordo em que Deus explica tudo antes, mas uma entrega em que Ele caminha junto enquanto tudo ainda está indefinido. Esse passo inicial abriu espaço para que outras decisões fossem possíveis. Não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque a obediência havia se tornado mais importante que a segurança. Aprendi que Deus não guia quem precisa ver todo o caminho, mas quem está disposto a obedecer, mesmo enxergando apenas o próximo movimento. E é por isso que tantos permanecem presos ao mesmo lugar espiritual por anos. Não por falta de fé declarada, mas por falta de disposição para dar o primeiro passo sem garantias. Quando avancei, descobri que Deus não exige perfeição, apenas disposição. E essa disposição muda completamente a forma como o futuro começa a se revelar. Quando perdi tudo o que me definia, fui forçado a encarar uma pergunta que nunca havia feito com honestidade. Quem sou eu quando nada do que me sustentava permanece? Enquanto eu tinha nome, posição e expectativas externas, minha identidade parecia clara, mas era frágil. Ela dependia do olhar dos outros, do que eu possuía e do lugar que ocupava. A perda não foi apenas material, foi existencial. Aquilo que eu chamava de segurança caiu, e com isso caiu também a versão de mim mesmo que eu havia construído. Foi um processo doloroso, porque perder bens é difícil, mas perder a própria imagem é ainda mais. No entanto, foi nesse esvaziamento que algo essencial começou a emergir. Pela primeira vez eu não precisava sustentar uma aparência, defender uma história ou corresponder a expectativas. Restou apenas o que era verdadeiro. Descobri que Deus não estava interessado em quem eu parecia ser, mas em quem eu estava disposto a me tornar.
A perda revelou que grande parte do meu apego não estava nas coisas, mas no reconhecimento que elas me proporcionavam. Quando isso desapareceu, senti o desconforto de não saber como me apresentar ao mundo. E foi ali que Deus começou a me reconstruir, não a partir do que eu fazia, mas a partir de quem eu era diante dele. Aprendi que identidade não nasce da posse, mas da relação. Quanto menos eu tinha, mais livre me tornava para existir sem máscaras. A confiança em Deus se aprofundou quando compreendi que Ele não me chamava para ser alguém maior aos olhos do mundo, mas mais verdadeiro diante do céu. A perda deixou de ser castigo e passou a ser revelação. Revelou o que era supérfluo, o que era transitório e o que realmente permanecia. Descobri que Deus não remove coisas para nos diminuir, mas para nos libertar daquilo que nos prende a versões incompletas de nós mesmos. Ao perder tudo, encontrei algo que nunca havia possuído: clareza interior. E essa clareza me ensinou que confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele proverá, mas aceitar que Ele redefine quem somos quando tudo o que nos definia deixa de existir. A pobreza que abracei não foi ausência, foi libertação. Antes, eu acreditava que possuir era sinônimo de segurança, mas descobri que aquilo que parece proteger também aprisiona. Quanto mais coisas eu tinha, mais precisava defendê-las, mantê-las, justificá-las. A posse criava vínculos invisíveis que moldavam minhas escolhas e limitavam minha liberdade interior. Quando me desvinculei do que possuía, algo inesperado aconteceu. O medo de perder perdeu força, porque já não havia mais nada a segurar. A pobreza espiritual que vivi não me reduziu, ela me expandiu. Pela primeira vez, minhas decisões não precisavam passar pelo filtro da preservação. Eu não precisava calcular riscos para proteger uma imagem, um patrimônio ou um status. Isso me tornou leve. Descobri que a verdadeira liberdade nasce quando nada externo determina seu valor ou seu rumo. A pobreza me ensinou a depender, e depender me ensinou a confiar. Deus se tornou minha referência diária, não como último recurso, mas como fonte constante. Cada dia exigia presença, escuta e entrega. Não havia reservas para me apoiar, apenas a fidelidade de Deus se renovando. E essa fidelidade não falhou. Aprendi que a pobreza não é falta de dignidade, mas ausência de ilusões. Ela revela o que é essencial e descarta o que é supérfluo. Ao viver sem posses, percebi que o coração se torna mais atento, mais sensível e mais disponível. A confiança em Deus se aprofundou porque não havia alternativas. Ou eu confiava, ou me paralisava. E confiar deixou de ser uma ideia abstrata para se tornar prática diária. A pobreza também me ensinou a reconhecer a abundância de formas que eu nunca havia notado. Um gesto simples, um pedaço de pão, uma palavra sincera se tornaram sinais claros da presença divina. Descobri que Deus não se manifesta apenas no excesso, mas principalmente no suficiente. A pobreza que me devolveu a liberdade foi a mesma que me ensinou a viver o presente sem ansiedade pelo amanhã. Não porque eu ignorasse o futuro, mas porque aprendi que ele não precisava ser controlado. Deus não me chamou para a miséria, me chamou para a confiança. E confiar significou viver sem amarras, sem reservas ocultas e sem medo da escassez. A pobreza espiritual me libertou do peso de garantir a própria sobrevivência e me permitiu experimentar algo raro: a alegria de depender inteiramente de Deus, sem cálculos, sem planos paralelos e sem necessidade de provar nada a ninguém. Houve um tempo em que o silêncio de Deus foi mais desafiador do que qualquer perda material. Eu havia aprendido a viver com pouco, mas ainda precisava aprender a esperar sem respostas. Quando Deus silencia, a mente tenta preencher o vazio com interpretações, dúvidas e medos. Eu também passei por isso. Perguntava-me se havia ouvido corretamente o chamado, se havia escolhido o caminho certo ou se tudo não passava de um engano. No entanto, foi nesse silêncio que compreendi algo essencial. Deus não se cala para nos afastar, mas para nos formar.
O silêncio não era abandono, era profundidade. Enquanto eu buscava palavras, Deus trabalhava na raiz. Ele me ensinava a permanecer fiel mesmo quando a fé não era recompensada com consolo imediato. Aprendi que há uma confiança que se sustenta apenas pela certeza da presença, não pela sensação dela. O silêncio revelou minhas expectativas ocultas. Eu percebi que ainda esperava que Deus se explicasse, que confirmasse cada passo, que aliviasse cada desconforto. Mas a confiança amadurece quando não exige respostas constantes. Permanecer em silêncio diante de Deus me ensinou a escutar com o coração, e não apenas com os ouvidos. Passei a reconhecer sua ação não em sinais grandiosos, mas em mudanças sutis dentro de mim. O silêncio me desarmou. Ele retirou minha pressa, minha ansiedade por resultados e minha necessidade de aprovação espiritual. Descobri que Deus age de forma mais profunda quando não somos distraídos por explicações. A espera deixou de ser passiva e se tornou ativa. Eu continuei caminhando, servindo e confiando, mesmo sem clareza total. Foi nesse período que minha fé deixou de depender de emoções e passou a se firmar em convicção. O silêncio de Deus não enfraqueceu minha confiança, ele a purificou. Aprendi que a ausência de respostas não é sinal de erro, mas convite à maturidade espiritual. Deus não fala o tempo todo porque deseja ser conhecido, não apenas ouvido. E quando compreendi isso, o silêncio deixou de ser ameaça e se tornou companhia. Ele me ensinou a descansar em Deus mesmo quando o coração queria explicações. Confiar passou a significar permanecer fiel, mesmo quando tudo parecia indefinido, porque eu já havia aprendido que Deus trabalha mais profundamente quando não vemos, não ouvimos e não entendemos completamente. Aprendi a reconhecer Deus no pouco quando deixei de esperar grandes manifestações para acreditar que Ele estava presente. Antes, minha atenção estava voltada para o extraordinário, para sinais claros e intervenções visíveis. Mas quanto mais eu caminhava despojado, mais percebia que Deus se revela com fidelidade no simples. Foi no cotidiano, no ordinário e no que parecia insignificante que sua presença se tornou constante. Um pedaço de pão partilhado, um olhar sincero, um momento de silêncio no meio do dia passaram a carregar um peso espiritual que antes eu ignorava. Descobri que quem vive com pouco aprende a enxergar mais. A ausência de excessos aguça a sensibilidade do coração. Deus não estava distante quando não havia milagres evidentes. Ele estava próximo demais para ser notado por olhos acostumados ao espetáculo. Reconhecer Deus no pouco exigiu que eu desacelerasse, que abandonasse a pressa por resultados e que aprendesse a perceber a graça que sustenta cada instante. A confiança se aprofundou quando compreendi que Deus não se manifesta apenas quando tudo muda ao redor, mas principalmente quando algo se transforma dentro de nós. O pouco me ensinou gratidão sem cálculo. Não havia comparação, não havia expectativa de mais, apenas a consciência de que o suficiente vinha dele. Essa percepção mudou minha relação com o tempo, com as pessoas e comigo mesmo. Passei a viver com atenção plena, sabendo que cada momento carregava a possibilidade de encontro com Deus. O pouco também revelou o quanto eu antes desprezava o essencial em busca do extraordinário. Quando deixei de procurar Deus apenas nas grandes respostas, comecei a encontrá-lo na constância do cuidado diário. A confiança se tornou mais estável porque não dependia de acontecimentos raros. Ela se apoiava na certeza de que Deus sustenta cada detalhe, mesmo quando nada parece acontecer. Aprendi que quem reconhece Deus no pouco não se desespera na escassez nem se ilude na abundância. Vive equilibrado, atento e disponível. O pouco me ensinou que Deus não se ausenta nos dias comuns. Ele os preenche. E quando compreendi isso, a fé deixou de ser uma busca por experiências intensas e se tornou uma caminhada contínua de presença. Reconhecer Deus no pouco foi reconhecer que Ele sempre esteve ali, apenas esperando que eu aprendesse a olhar de outra forma. Compreendi que quem não tem nada já está de alguma forma preparado. Enquanto muitos acreditam que a falta é um atraso, eu aprendi que ela pode ser um adiantamento espiritual. Quando não há reservas, planos alternativos ou garantias escondidas, o coração se posiciona de maneira diferente diante de Deus.
Não há negociação silenciosa. Não há fé condicional. Ou se confia, ou se paralisa. E foi nesse ponto que percebi que Deus confia mais em quem não tem onde se apoiar além dele. A ausência de recursos humanos não me enfraqueceu, ela me alinhou. Eu já não podia escolher caminhos baseados no conforto ou na vantagem. Minhas decisões passaram a nascer da escuta e da obediência. Isso trouxe clareza. Descobri que Deus entrega responsabilidades profundas a quem não tenta controlá-las. Quem não tem nada não precisa defender nada, e por isso se torna disponível. A falta removeu distrações, reduziu escolhas ilusórias e afinou minha atenção espiritual. Passei a perceber que muitos atrasos na vida espiritual não acontecem por falta de fé declarada, mas por excesso de opções. Quando tudo é possível, o coração se dispersa. Quando quase nada é possível, a confiança se concentra. Deus não me deu missões porque eu era capaz, mas porque eu estava vazio o suficiente para ser conduzido. A preparação não veio por acúmulo de virtudes visíveis, mas por desapego silencioso. Aprendi que Deus não procura mãos cheias, procura corações desocupados. Quem não tem nada aprende a esperar sem exigir, a receber sem possuir e a servir sem calcular retorno. Essa postura cria um espaço interior onde Deus pode agir com liberdade. A falta também me ensinou a reconhecer limites, e reconhecer limites me manteve dependente. A dependência não me diminuiu, me protegeu da soberba espiritual. Compreendi que Deus não chama os mais fortes aos olhos do mundo, mas os mais disponíveis diante dele. Quem não tem nada não precisa provar nada. Essa liberdade interior abre caminho para uma confiança mais profunda, porque não há expectativa de controle, apenas entrega contínua. Estar sem nada não me colocou em desvantagem, me colocou em prontidão. E foi nesse estado que percebi que Deus já havia preparado mais do que eu poderia imaginar. Não para quem tinha recursos, mas para quem estava disposto a caminhar confiando sem reservas. Houve um dia em que compreendi com uma clareza que não veio do raciocínio, mas da experiência, que Deus era suficiente. Não como conceito aprendido, mas como verdade vivida. Até então eu dizia confiar, mas ainda mantinha expectativas ocultas. Esperava que Deus fosse suficiente desde que algumas coisas permanecessem, desde que certos resultados viessem, desde que o caminho não se tornasse estreito demais. Nesse dia, essas condições silenciosas se dissolveram. Percebi que Deus não se soma ao que falta. Ele substitui aquilo que julgamos indispensável. A suficiência divina não se revela quando tudo está resolvido, mas quando aceitamos que nada mais é necessário para permanecer de pé. Descobri que Deus não ocupa espaços vazios. Ele se torna. Já não buscava em Deus a reposição do que perdi, mas a plenitude que independe de reposição. A ansiedade pelo amanhã começou a perder força, porque eu havia aprendido que a provisão não se manifesta apenas em recursos, mas em direção, sustento interior e paz constante. Deus se mostrou suficiente quando percebi que eu podia continuar fiel, mesmo sem ver frutos imediatos. A fidelidade deixou de ser um meio para alcançar algo e se tornou resposta natural a quem Deus é. Esse foi um ponto de virada silencioso. Não houve celebração externa, apenas uma estabilidade interior que nunca havia experimentado. Compreendi que Deus não promete suprir todas as vontades, mas garante presença para atravessar todas as estações. A suficiência divina me ensinou a viver sem pressa de resultados, sem dependência de reconhecimento e sem medo da escassez. Aprendi que quem encontra Deus como suficiente não negocia princípios para garantir conforto, nem abandona o caminho por falta de sinais. A confiança se tornou contínua, não condicionada às circunstâncias. Deus passou a ser meu ponto de partida, não meu recurso de emergência. Essa mudança redefiniu minha forma de servir, de esperar e de existir. Quando Deus se torna suficiente, o coração descansa, mesmo em movimento. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque nada essencial está em falta. Descobri que a verdadeira riqueza não está em acumular o que passa, mas em habitar plenamente na presença que permanece.
E quando Deus é suficiente, o que vem depois deixa de ser exigência e passa a ser consequência. Essa certeza me sustentou nos dias longos, nas escolhas difíceis e nas ausências prolongadas de respostas. Deus era suficiente, e isso bastava para continuar. Se você não sabe para onde ir, confie mesmo assim. Eu aprendi que a ausência de direção clara não é sinal de abandono, mas convite à entrega mais profunda. Houve momentos em que eu caminhava sem compreender o propósito imediato de cada passo, sem saber onde aquele caminho terminaria ou que frutos surgiriam. A mente pede mapas, o coração pede segurança, mas Deus forma a confiança exatamente quando nenhuma dessas coisas está disponível. Descobri que Deus não guia como os homens guiam. Ele não entrega destinos prontos, ele molda caminhantes. Quando não sabemos para onde ir, somos tentados a recuar ou a escolher qualquer direção apenas para aliviar a angústia da espera. Mas confiar é permanecer disponível mesmo na incerteza. Eu precisei aprender que não saber não me desqualificava, apenas me mantinha dependente. A dependência é o solo onde a confiança cresce. Enquanto eu exigia clareza total, eu ainda tentava conduzir o processo. Quando aceitei caminhar sem compreender tudo, Deus passou a conduzir com mais liberdade. A falta de direção me ensinou a permanecer atento, sensível e obediente no presente. Não havia como planejar longos percursos, apenas viver o dia com fidelidade. Isso transformou minha relação com o tempo. O futuro deixou de ser uma preocupação constante e o presente se tornou o espaço do encontro com Deus. Aprendi que Deus não revela o próximo passo para aliviar a ansiedade, mas para fortalecer a confiança. Cada dia vivido sem respostas ampliava minha capacidade de descansar nele. Confiar mesmo sem direção não significa caminhar às cegas. Significa caminhar com Deus como referência, não como explicação. O coração aprende a reconhecer sua condução nos pequenos ajustes, nas portas que se fecham, nas oportunidades simples que surgem. A confiança se torna uma postura, não uma reação às circunstâncias. Descobri que quem confia mesmo sem saber para onde vai raramente se perde, porque está mais atento à voz que conduz do que ao destino final. Deus não me prometeu caminhos fáceis, mas presença constante. E isso foi suficiente para continuar. Se você está sem direção, talvez esteja exatamente no ponto onde a confiança precisa amadurecer. Não se apresse em escolher apenas para fugir do vazio. Permaneça. Caminhe. Confie. Deus não se atrasa quando o caminho parece indefinido. Ele está formando em você a capacidade de segui-lo mesmo quando o futuro ainda não pode ser nomeado. Finalmente, compreendi que confiar em Deus mesmo sem nada não é um estágio temporário da fé, mas um lugar permanente de descanso. Tudo o que vivi me conduziu a essa verdade silenciosa. Deus não nos esvazia para nos perder, mas para nos ensinar a permanecer nele sem apoios falsos. Quando nada resta, a confiança deixa de ser discurso e se torna fundamento. Eu não precisei ter respostas para continuar. Precisei apenas permanecer fiel à voz que me chamou quando tudo parecia incerto. O fim do controle humano foi o início da liberdade espiritual. Descobri que Deus não exige que você entenda o caminho, apenas que não abandone a caminhada. Confiar mesmo sem nada significa aceitar que a vida não se sustenta em garantias, mas em relacionamento. Significa descansar sabendo que Deus não falha, mesmo quando o cenário não muda. Se você chegou até aqui sentindo-se vazio, sem direção ou sem recursos, saiba que esse lugar não é um atraso. É um terreno fértil onde a confiança amadurece. Deus não constrói sobre excessos, Ele constrói sobre entrega. Não se apresse em preencher o que Ele esvaziou. Não tente recuperar o que Ele permitiu que fosse deixado para trás. Confie. O mesmo Deus que me sustentou no nada continua fiel hoje. E quando você aprende a confiar sem nada nas mãos, descobre que nunca esteve realmente sem nada, porque Deus sempre foi tudo.